Oi, tudo bem? Eu tô aqui hoje para responder uma pergunta que me foi feita no meu vlog aqui, no vlog do JP, da família Araújo, sabe? Ela me fez uma pergunta e como é uma coisa um pouco complicada de se explicar escrevendo, eu achei melhor respondê-la num vídeo, tá bom? Então a resposta é pra você, tá, família Araújo? A pergunta dela foi, que legal, não tem igreja evangélica aí? Eu acho que é aí, né? Porque tá eu acho que é aí. Não tem igreja evangélica aí? Os japoneses conhecem Jesus nem por cultura? Já vi vídeos em que não sabem quem é Jesus, que os chineses não sabem quem é Jesus. Então, deixa eu te responder. Aqui tem o evangelismo, sim, a cultura evangélica, aqui tem, tá? Tanto é que eu me batizei aqui no Japão, quando eu tava bem firme na igreja. Não é que eu não tenha firmeza em Deus, tá, gente? Eu só não estou na igreja agora, tá bom? Mas isso não mudou em nada a minha fé com Deus. Aí, deixa eu passar um parâmetro para vocês. Aqui nós temos mais ou menos, esses são dados de 1996, tá? A gente tem mais ou menos 127 milhões de japoneses. Isso japoneses, tá bom? Não tô falando de estrangeiros, né? Então, basicamente é assim. Eu vou deixar pra vocês, depois que eu explicar isso, o parâmetro de uma foto de onde eu retirei essas informações, tá bom? 51% das pessoas aqui no Japão, aí não diz se são só japoneses ou se tem estrangeiros no meio, mas 51% das pessoas aqui no Japão. Elas são shintoístas, tá bom? 38% mais ou menos, aí com uma margem de 1, 2% mais ou menos, elas são budistas. Aí tem 10,2% para mais ou para menos, né? São outras seitas, que tipo, sei lá, seita, maçonaria, e 0,3% é o cristianismo. Sim, é bem pouquinho. Mas sim, ele existe, ele tá aqui dentro, algumas pessoas conhecem. Existem igrejas japonesas, tá? Uma amiga minha, a Paula, ela mesma, ela frequentava, eu não sei se ainda vai lá naquela igreja, mas ela frequentava uma igreja totalmente japonesa. O pastor era japonês, as pessoas lá dentro eram japonesas, o culto era na língua japonesa, tá bom? As bíblias eram em japonês, então, tipo, tem sim, não é uma coisa enorme como no Brasil e em outras partes do mundo, mas existe sim o cristianismo aqui. Tanto é que existem igrejas batistas, metodistas, quadrangular, existem várias igrejas aqui. Eu quando eu vim pra cá, que eu comecei a voltar pra igreja, eu tava na época, o nome da igreja era outra, era Batista Nikkei, se eu não me engano. Aí foram mudando o nome, não sei o que, eu saí de lá, fui pra Assembleia de Deus, que também existe aqui, né? E depois eu vim pra uma outra, a Assembleia Belém, que fica aqui perto da minha casa, mas também não tô indo nela mais não. Então, existem essas igrejas que eu conheço, mas também existem outra em Kakegawa, existe igreja católica, você indo pra perto da prefeitura, se não me engano, você sobe ali e vai para os lados de lá. Eu não sei explicar onde fica, mas tem aqui em Hamamatsu uma igreja católica bem grande. Então, existe sim o cristianismo em forma da igreja evangélica, em forma da igreja católica, nas mãos dos japoneses. Eu esqueci agora o nome do pastor, mas eu já vi o pastor japonês, ele é uma pessoa muito legal. Eu não sei se existem outros, mas eu acredito que existam, que não deva ser o mesmo pastor dessa igreja japonesa que a minha amiga vai, e esse que eu vi, eu acredito que não seja a mesma pessoa, tá bom? Mas em suma, essa a resposta, né? Alguns se consideram tanto shintoísta quanto budista, tipo, eles acreditam nas duas coisas, tá bom? Então, dá mais ou menos umas 195 milhões de pessoas que passa o tanto de membros da população do Japão que eu falei pra vocês, que era de 127, 128, uma margem subindo pra mais e pra menos, tá bom? De pessoas aqui no Japão, lembrando que são dados de 1996, pode já ter mudado um pouquinho. Então é isso, tá? Aqui existe, sim, o evangelismo. Alguns japoneses conhecem Jesus, mas não são em maioria, porque a maioria acredita no shintoísmo e no budismo. Aqui no Japão, por exemplo, existem festivais que você pode ir nesses templos. Existe o Obon,
que é um feriado japonês. Então, no primeiro dia desse feriado, eles vão nos túmulos visitar os parentes, tá bom? Para fazer visita, para conversar, jogar água, acender incenso, rezar. Também existe a passagem de ano, que isso é uma coisa muito diferente, né? No final do ano no Brasil, na virada de ano novo, a gente passa com a família, comendo, bebendo, fazendo churrasco. Aqui eles fazem um pequeno jantar, uma comemoração, ou eles se juntam num karaokê, a garotada se junta num karaokê, sabe? E quando dá meia-noite, eles começam, antes de dar meia-noite, eles começam a se dirigir para algum templo, tá? E passam a virada do ano no templo. Muitos gostam de fazer isso. Eles passam a virada do ano no templo. Então, o primeiro dia do ano eles passam dentro do templo, tá? E aí eles fazem lá os seus pedidos, pegam aquele papelzinho pra saber da sorte e tênis. Então é mais ou menos isso. Existem outras coisas, tipo Natal, Ano Novo, Dia do Namorado, existem aqui também, entendeu? Só que são diferentes. O Natal, por exemplo, aqui virou basicamente uma data romântica. Por exemplo, no Natal aí você tem aquela troca do Papai Noel, de presentes, aquela coisa e tal. Aqui virou tipo... Você vai passar o Natal com quem? Ah, vou passar com meu namorado. Entendeu? Então existe até um pessoal que fez um baixo-assinado, que fez um tumultozinho, porque eles queriam abdicar, eles queriam acabar com o Natal aqui no Japão. Porque eles não tinham um parceiro para passar o Natal e ficavam se sentindo solitários. Então eles acharam que as pessoas estavam distorcendo, o que é verdade. O Natal é para vocês passarem em família, tem todo o significado do aniversário de Jesus. E eles aqui, eles não creem nisso. Eles fazem uma festinha, mas só assim, um jantarzinho, ou vão pro karaokê. Aqui não tem fogos no Natal, aqui não tem fogos no Ano Novo. É tudo no silêncio. Se alguém soltar algum rojão aqui, é capaz de chamarem a polícia. Entendeu? Então, infelizmente é isso. Se vocês quiserem depois, eu me atenho mais nesse assunto, tá bom? Porque agora é mais a pergunta que a família Araújo fez. Então, a pergunta foi essa. Sim, existe o evangelismo aqui, existe sim. Muitos brasileiros são evangélicos, alguns não, alguns são católicos, outros são outras religiões. Acredito que existem brasileiros budistas também, shintoísmo, porque cada um acredita no que quer, no que sente vontade. Então é isso, a gente respeitar a religião de cada um. Valeu? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Se fica mais alguma coisa no ar que você queira saber, você me manda uma resposta aqui que eu tento responder pra você. Tá bom? Beijo!